Pausar. Botão. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que Moisés e Elias lhes apareceram, falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui 3 tendas: uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho dilecto, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Jesus, porém, aproximou-se deles e tocou-os, dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém mais senão Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Recordai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e da vossa piedade, que já vem desde o princípio, e não deixeis que os inimigos nos subjuguem. Os caríssimos confrades aqui presentes em nossa capela, Frei Mário, o irmão postulante Eduardo, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo nos faz hoje uma advertência. Deus quer a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo na santidade e no respeito, sem se deixar arrastar pelas paixões da carne, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a luta e o combate cotidiano de cada cristão, meus caríssimos e amados irmãos. Lutarmos e combatermos contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio, que a cada instante trabalha pela perdição total de nossas almas. Santa Teresa d'Ávila nos diz nos seus escritos que depois de uma alma conhecer a Deus e ser mergulhada toda em Deus, ela não deseja outra coisa a não ser, na semelhança de uma águia, voar para as alturas celestes. É inconcebível que depois de termos conhecido, estudado e assimilado profundamente o conhecimento de Deus, tenhamos ainda de nos dar o desfrute de cairmos na lama imunda das nossas desordenadas paixões do passado. Uma alma que se diz verdadeiramente católica deve guardar o seu corpo no pudor e na santidade. Em nossa época, creio eu, uma das épocas mais perversas de todas, em grau, gênero e número, desejar ser cego se torna até uma virtude, a fim de que os nossos olhos não vejam tanta barbaridade e não se deixem contaminar com tanta falta de pudor e de vergonha no meio da rua. A lama pútrida da impureza reina, vive e impera no meio desta sociedade que se tornou há tempos uma nova Sodoma e Gomorra. As modas impúdicas e lascivas levam milhares e milhares de almas para o abismo da perdição. Desde crianças, jovens e velhos,
porque esta mesma moda impúdica desperta e acende um pequeno fogo bem perto de um barril de pólvora, vindo então a explodir, deixando a destruição total destas mesmas almas na desgraça do pecado mortal e depois na desgraça da própria condenação eterna. E alguns ainda nos perguntam, como já aconteceu comigo mesmo na rua: mas, padre, como pode ser isso? Nos cobrirmos tanto com vestes longas diante de um calor tão grande? E eu respondo a estas pobres almas e para mim mesmo: mas calor terrível e eterno e sem comparação fará no fogo do inferno, se por amor a nosso Senhor, que tudo padeceu por nós, não padecermos por seu amor um pequeno tempo de calor nesta terra. Ah, meus caríssimos irmãos, o pecado da impureza é um dos grandes pecados, disse Nossa Senhora Venerável Jacinta de Fátima, que mais leva milhares de almas para o inferno. A humanidade de hoje, na sua deplorável sensualidade e na sua propagação desordenada e desenfreada do prazer ilícito, imoral e permissível, caiu mais baixo do que Sodoma e Gomorra. E muito me admira que ainda estejamos vivos e que o fogo do céu não nos tenha devorado a todos. Com certeza líquida e certa é a intercessão da onipotência suplicante da nossa Imaculada Mãe, que tem conservado a cada um de nós na imensidade da sua graça e do seu amor. Por causa do poder e do prazer, os homens perderam totalmente a consciência de Deus e da vida espiritual. O demônio, por causa do orgulho, quis tomar o trono de Deus e ser Deus, e por isso foi precipitado no abismo infernal. O homem, por ter desobedecido a Deus, foi expulso do paraíso e condenado a vagar neste vale de lágrimas até voltar para o pó de onde veio. Eis as três consequências, meus caríssimos irmãos, que levam as almas à mais total perdição do inferno. Primeiro, o prazer desenfreado da carne. Segundo, o orgulho luciferiano de querer ser igual a Deus. Terceiro, e a desobediência aos seus santos mandamentos. Se não combatermos em nós estas três consequências, meus caríssimos irmãos, ouso vos dizer para mim mesmo, será grande a nossa ruína. E no Santo Evangelho de hoje, nosso Senhor levou para o Monte Tabor três dos seus queridos apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João Evangelista, e lá se transfigurou diante deles. São Pedro, ao ver Moisés e Elias com nosso Senhor, uma alegria celestial de já estar no paraíso lhe invadiu a alma e soltou um grito: Senhor, como é bom estarmos aqui! Eis aí o porquê que depois daquele breve esplendor de paraíso, uma nuvem cândida ocultou a glória de Jesus e ouviu-se somente uma voz dizendo lá do céu: Este é o meu filho dileto, escutai-o. Também na vida presente nós devemos fazer o que nosso Senhor fez com seus discípulos, quando as dores e as desgraças nos sufocam, quando as tentações nos prostram e ficamos aturdidos e desesperados. Elevemos a nossa mente e a nossa alma para o céu. Imaginemos a beleza eterna de um dia vivermos no paraíso. E então todas as nossas dores, enfermidades, tentações, tribulações se transformarão em contentamentos e alegria. Santa Bernadette Soubirous, depois de ver a alvura das vestes da Santa Mãe Imaculada, todo o pano branco lhe pareceu negro. O mercador de fazendas mostrava-lhes uma vez algum tipo de branco e ela dizia: mais branco ainda, muito mais branco e mais branco. Santa Bernadette não achou um só que, ao menos de longe,
se assemelhasse ao branco do vestido de Maria Imaculada. O próprio São Paulo, depois de contemplar a Deus, não soube balbuciar senão escassas palavras. Os olhos jamais contemplaram, dizia ele. Ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àqueles que em vida o amar. Mas é preciso ter uma única consciência, que jamais chegaremos ao Monte Tabor, meus queridos irmãos, da tão feliz eternidade, sem antes não passarmos com Cristo pelo sacrifício da cruz. Vos darei agora um último exemplo. Uma turba cega de furor, com o coração seco e com os dentes cerrados de ódio, empurrava para fora dos círculos dos muros de Jerusalém um jovem chamado Estevão. Quando chegaram ao lugar da execução, todos seguravam as pedras e furiosamente atiravam sobre ele. Santo Estevão então se ajoelhara e, recebendo as pedradas como se fossem rosas do mais suave odor, na sua face e em seu corpo, olhava para o céu. E ele via em contemplação o paraíso aberto, e nosso Senhor Jesus Cristo lhe chamando para o paraíso. E enquanto isso, as pedras dos nefastos judeus choviam sobre ele com todo ódio. Talvez, penso eu e alguns de vocês, eles nem sentissem o impacto das pedras, pois a visão do paraíso e de Deus faz com que o nosso sofrimento, queridos irmãos, nesta terra, se transforme em doce consolação e perene alegria. E então, de joelhos, com sangue em rosto, Santo Estevão disse: Senhor, recebei o meu espírito. E, perdoando todos os seus inimigos, entregou placidamente a sua alma a Deus. Quando as desgraças, as doenças, as tentações, os perigos da alma e do corpo caírem em torno de nós como as pedras da lapidação de Santo Estevão, levantemos os olhos, meus caríssimos irmãos, para o céu e vejamos ali a glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória de nossa Imaculada Mãe, a glória de todos os anjos e dos santos, e vejamos também o lugar que já está preparado para nós no céu. E como nosso Pai seráfico exclamaremos: é tanto bem que me espera, que todo sofrimento e toda pena para mim é uma consolação e alegria. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.